Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até hoje as pessoas escrevem pensando no Senhor dos Anéis e acabam fazendo um monte de coisa Ah, parecida, né? é. Aí é infernal. Aliás, essa mania de coisa medieval vem daí, né? Foi ele que, de certa forma, inaugurou. Não que não houvesse histórias, fantasias medievais antes. Tinha umas coisas com o Rei Arthur, coisa assim. Mas ele criou toda essa coisa de ter mundo, seres. Ele que trouxe os orques à vida. Eu acho que orques não existiam antes do Tolkien, né? E depois eles passaram a habitar várias obras de fantasia, né? Foi uma influência fortíssima. De novo, eu digo, como editora, né? Eu convido vocês a pensarem nisso, gente. Claro, ele fez sem pensar, ele fez intuitivo. Ele, por causa do momento, ele estava escrevendo durante a guerra. Ele, aliás, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele perdeu muitos amigos, muitos colegas próximos, colegas, amigos íntimos na guerra. Ele não morreu por pouco, é porque ele pegou uma febre e foi mandado de volta. Mas o pelotão dele, por exemplo, foi dizimado. Notem que essa experiência da guerra ele levou para o Senhor dos Anéis. Os hobbits, né, em todo o corre-corre deles, para cima e para baixo, eles estão numa guerra, né? E o Tolkien consegue dar aquela sensação de medo, de tensão, de não saber o que vai acontecer. Ele consegue isso porque ele viveu. Então, ele por causa da vida dele, por causa do momento no qual ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele criou uma fantasia para adultos. E na Segunda Guerra, se diz que ele era piloto da RAF, é isso? Não, o filho dele. Ah, o filho dele. Ah, tá. O filho dele. Então ele escrevia, ele na Segunda Guerra ele não lutou. Na Segunda Guerra ele ficou muito impactado. Ele não foi fácil, né? Eu imagino, se você perder um monte de gente da Primeira Guerra, você não vai curtir uma segunda, né? Ainda mais o seu filho estar lá, né? Isso, exatamente. Então, diz ele que no final do segundo livro ele parou por 2 anos. Ele só conseguiu voltar justamente para mandar os capítulos para o filho, porque a guerra era muito pesada. Então, essa é uma fantasia que absorveu aquele clima de guerra, aquele peso, aquela luta de mal contra o bem, brutalidade e tal. Ele pôs isso, porque era o que ele estava vivendo. Ele absorveu, como bom escritor, né? Pegou o que estava sentindo e colocou na obra. Colocou de forma relevante. Então, gente, como editora, o que eu vejo é isso. Algumas pessoas captam algo que não é ainda, ou que está mudando, mas que vai ser muito importante. E ele captou que a fantasia seria importante para adultos. Mal saberia ele, né? Acho que ele não conseguiria imaginar que tantos milhões de pessoas hoje se empolgam com fantasia de todos os tipos, né? Consumir fantasia hoje é algo de muitos adultos, muito normal, né? Muito. Mas antes não. Antes fantasia era algo de criança. Eu me lembro que quando eu ainda muitos anos depois, né, dele ter publicado, eu aliás quis, quando eu trabalhei, uma das editoras que eu trabalhei, eu fiquei na orelha do editor para ele traduzir O Senhor dos Anéis e publicar. Ele não quis, achou muito grande. Bobeou, né? Que a Martins Fontes traduziu e publicou um pouco antes do filme. Vendeu só 1 milhão de exemplares, né? Mas voltando, é, nesse editor, né, que eu trabalhei, um editor importante e tal, eu fiquei na orelha dele, porque eu queria publicar a Úrsula Le Guin, aquela quadrilogia Terra Mariar, que é do mago, né? E ele assim, ai, mas isso é coisa de criança. Ele tinha essa mentalidade.
fantasia é coisa de criança. E não, a gente viu que não. Fantasia é coisa de gente adulta, nesse nosso mundo que a gente está. Então, eu, na verdade, estava melhor sintonizada com o gosto que viria a predominar, né? Esse editor-chefe para quem eu trabalhei estava sendo um editor às antigas, achando que, não, coisa de adulto é novela séria, é densa, é diferente, né? E não é num mundo fantástico inventado. Está errado. Falhou. Errou! É verdade. Você pode escrever no mundo real, né, histórias muito profundas, mas na fantasia também, né? E o público demonstra preferência por ver temas densos na fantasia. E o que você acha, Laura, o que mudou da fantasia da época dele para nós agora, nos dias de hoje? Bom, agora ninguém tem coragem de dizer que fantasia é coisa de criança, né? Mudou. Foi dada a percepção de que as pessoas gostam de fantasia. Não só crianças e adolescentes, como jovens adultos, jovens e adultos. As pessoas gostam, né? Isso foi compreendido. E ainda que os críticos fiquem dizendo, mas isso é besta, mas isso é raso, mas isso é bobo, não importa, as pessoas gostam, para elas é relevante. Então, eu sou daquelas. Talvez você não goste, mas é besteira criticar algo que um monte de gente acha fascinante o suficiente para comprar e ler. Eu acho. Então, se as pessoas acham importante, fascinante, dão de presente, consideram o melhor livro, entre os melhores livros do século, ou sei lá, então é relevante. A Carol Bottino falou assim: hoje estou desanimada, recebi uma crítica negativa do meu beta. Pelo menos foi uma crítica construtiva, mas deu aquela balançada. O que fazer depois de uma crítica negativa? Reescrever? Não, você tem que considerar se a crítica tem algum fundamento. Não vá acreditando, hein? Já vi um monte de gente fazer bobagem só porque ouviu uma crítica de alguém. Você tem que ver, isso tem razão? Será mesmo? Faz sentido? Puxa, se questione. Serve para mim? Isso. Às vezes não, às vezes a crítica é besta. Quantas vezes eu já vi amigos super bem intencionados detonarem a obra de alguém fazendo uma crítica besta. Aí a pessoa fica toda desestruturada, aí ela vai reescrever tudo, perde um tempão, perde o rumo. Considere, respira fundo e veja se isso tem fundamento. Se a obra ficaria melhor dentro da sua autenticidade, se a obra melhoraria de verdade caso fosse feita uma alteração, tá? Não tome por verdade nada nunca de ninguém, nem de mim. Duvidem de mim. Duvide de mim, ó. Tem que ser consistente, né? Autor, duvide de mim. Ô, Edivaldo Calabrese, estou pensando em ser leitor beta de contos, mas faz favor de não dar opinião detonante, hein, Edivaldo? Se você sair oferecendo por aí, tem muita gente que procura desesperadamente leitores beta, tá? Desesperadamente, mas não vai atrapalhar a vida que nem a da Carol Bottino, tá aí perturbada, chorando. Não bom, né? Tem que criticar algo que faça sentido. Carol, se recomponha. Sim, levanta, sacode a poeira e publica o livro. Não vai desistir por causa disso, não. Não.